Olá, povo, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Quero saudá-los aqui nesta manhã de Páscoa com aquela que excede todo o entendimento, que é a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Natalício. No dia de hoje, dia 21 de abril de 2019, domingo de Páscoa, estou aqui para trazer algo sobre a Páscoa. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dá um like, dá um joinha aí para me ajudar a estar avançando com este canal e trazendo algo de suma importância a todos os que estão ouvindo este canal. Quero aqui nesta manhã trazer algo de suma importância, e aprendizagem. E também é claro que vai haver muita polêmica. Hoje quero trazer aqui um estudo do significado de 4 símbolos que é comemorado no dia de hoje, no dia da Páscoa, que é o ovo, o coelho, a Páscoa e a ceia. Os ovos, eles surgiram numa tradição milenar, é uma tradição já milenar. Muitos povos antigamente, eles se trocavam ovos uns com os outros, porque o ovo ele simbolizava a ressurreição em alguns povos e outros a fertilidade. Já nos egípcios, eles comemoravam a ressurreição de Osíris. Então eles comemoravam trocando ovos uns com os outros, ovos de galinha, de ganso, de codorna, comemorando a ressurreição de Osíris, o deus deles. Já os romanos faziam uma festa para a deusa Réia, ou Cibele. E o coelho, ele surgiu a partir do século IX, com a conversão dos povos germânicos ao cristianismo, e houve grande mistura entre as tradições, como já sempre houve na antiguidade, nos símbolos, nas festividades pagãs. E então eles incorporaram um animal este que é o coelho, que representa a deusa da primavera e da fertilidade. O coelho também representa a fertilidade. E se pendura até hoje nos povos pagãos, trocando aí ovos, e nesse caso nós não devemos fazer isso, O alemão, ele chama a Páscoa de Ostern, já o inglês é Pfister, que é derivada dessa deusa com o nome de Fostre ou Ostara. Esse é o nome dessa deusa, onde qual eles incorporaram aí o coelho, porque ela estava olhando, observando um coelho, com um ovo na mão. Então os alemães aí incorporaram isso aí, dizendo que era a fertilidade. O ovo representa a fertilidade e o coelho também. Então o resumo disso aí que antes os povos compartilhavam ovos uns com os outros, que simbolizava a fertilidade, o início da vida, e também a ressurreição para algum dos povos, que era o povo do Egito, e eles não deveriam ser comidos, esses ovos. Eles eram só apenas trocados uns com os outros e não deveriam ser consumidos, Eles celebravam a fertilidade, a ressurreição de um Deus, Então eu creio que isso é um símbolo que nós, os crentes, os cristãos em Jesus Cristo, não devemos estar praticando, porque simbolizava uma prática pagã para deuses estranhos, para fertilidade. Nós já somos férteis, Deus nos deu a terra, para nós prosperarmos nesta terra. E os ovos de chocolate, eles surgiram, foi inserido aí
pelos franceses. No século XVIII, os confeiteiros franceses, eles resolveram testar uma iguaria que tinha chegado no século XVI na Europa, que veio da América do Sul, uma descoberta que veio da América do Sul, que era o cacau. Então os franceses, eles pegaram essa iguaria, que era o cacau, e transformaram num chocolate, no século XVI. Com certeza esse cacau veio, a maioria, a grande massa, a maioria veio aqui do Brasil, América do Sul, que a recém-descoberta no século XVI, Aí então surgiu o chocolate. Aí os franceses aderiram a fazer o chocolate e depois aí repercutiu em fazer ovos de chocolate para se trocarem uns com os outros, ovos de chocolate. E não é só os ovos, que o cacau faz, o chocolate faz, tantas iguarias, tantas coisas deliciosas que nós temos para nos alimentar, nos deliciar com o chocolate. Então, então eu só dei uma parafraseada, uma explanada rapidamente no que significa o ovo e o coelho, que representam a fertilidade e a ressurreição, e é oferecida a deuses pagãos, a deuses que não se incorporam ao nosso conhecimento da palavra do Senhor, e nós não devemos fazer essa prática, trocar ovos de Páscoa, ou seja lá o que for, no dia da Páscoa, porque nós estamos também então participando em fazer um culto, adorando então a esses deuses estranhos aí. Nós temos um Deus só, que é o Deus que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o universo. Tudo foi feito pelas suas mãos. Mas agora quero aqui entrar num assunto que é os últimos dois, que é a Páscoa e a ceia, onde o qual que é de suma importância. A Páscoa dos judeus. A primeira Páscoa foi celebrada pelos judeus ou pelos hebreus ainda no período do cativeiro no Egito, E está escrito lá em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 1, praticamente todo o capítulo 12 de Êxodo está ali discorrendo esse assunto sobre a Páscoa que Deus havia ordenado a Moisés fazer durante a 10ª praga que iria passar no Egito. Os hebreus então eles sacrificavam um cordeiro sadio de 1 ano em abril, no mês Nissan, Então eles sacrificavam esse cordeiro, o animal era assado inteiro e consumido. O animal era assado com as pernas, a cabeça, até as vísceras, Ele era assado inteiro e consumido tudo. Se não conseguisse consumir ele todo naquele dia, ele deveria ser queimado para não ser usado no dia seguinte. E também eles compartilhavam o pão sem fermento, chamado pão asmo, ou o pão ázimo, com ervas amargas. Então, ervas amargas, ele simboliza a amargura, o sofrimento que eles passaram no Egito. Então, por isso eles comiam aquelas ervas amargas, simbolizando a amargura que eles passaram no Egito, o tempo de escravidão. O sangue do animal era utilizado para marcar os umbrais das portas nas residências dos hebreus, porque, segundo o que Deus tinha passado a Moisés, ele iria enviar um anjo da morte, que ia passar naquela noite, na última praga que Deus iria enviar ao Egito. E se os hebreus não tinham as portas, os umbrais das portas cingidos com o sangue daquele cordeiro, o anjo da morte também passaria ali e levaria
o primogênito dos hebreus. Por isso Deus ordenou a Moisés que ele fizesse eles fizessem tal situação, aspergisse o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas nas casas dos hebreus, para que então, quando o anjo passasse, não levaria o primogênito. É claro que no dia seguinte havia muito choro, muito pranto, muita tristeza entre os egípcios, porque Deus enviou o anjo da morte e levou todos os primogênitos do Egito. Então houve muita tristeza, muito choro entre aquele povo. A festa era comemorada 7 dias. E não deveria ser usado vinho com fermento e nem pão com fermento, pão ázimo ou pão asmo, E o vinho também não deveria ser fermentado. E essa foi a Páscoa instituída antes de Jesus vir ao mundo. Ela foi comemorada para celebrar a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Então foi assim que Deus instituiu a Páscoa para os judeus. E também ela prefigura o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Então os hebreus, eles faziam esse cerimonial e fazem ainda, uns fazem até hoje, comemorando a saída deles do Egito, mas ela também prefigura Jesus Cristo em nosso favor. Ela está sendo representada também para que Jesus viesse muitos anos depois e morresse na cruz e ressurgisse no terceiro dia, ressuscitasse, para que nós pudéssemos ter a vida e a vida com abundância, a vida eterna. Quem crê em Jesus terá a vida eterna. Então, esse sacrifício de Jesus foi feito muitos anos depois que os hebreus comemoraram a primeira ceia deles no Egito ainda, quando estavam em cativeiro. Amém? Está tudo entendido até aqui, o que significa a Páscoa dos judeus. E a Páscoa dos cristãos é comemorada em todas as religiões, as religiões cristãs, para relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, tendo assim um novo significado para o cristianismo. Então, quem implantou a Páscoa no cristianismo foram os católicos. A Igreja Católica, no século IV, organizou aí um concílio, aproximadamente nos anos de 325, ela organizou um concílio chamado Niceia, e aí seria comemorada a Páscoa sempre depois que a lua cheia e que acontecesse o equinócio, depois da primavera. Sempre depois da lua cheia era sempre comemorada a Páscoa, aonde acontecia o equinócio da primavera. Então aí está a Páscoa do cristianismo, que foram instituídas pelos católicos, e o evangélico também aderiu, o crente também aderiu, e ainda até hoje ela é considerada como a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Até aí tudo bem, claro que Jesus ele ressuscitou e nós temos que comemorar, mas o principal dos assuntos agora é a ceia do Senhor. Essa que eu quero aqui trazer nesta manhã e enfatizar algo da parte de Deus, algo que Deus colocou no meu coração para ensinar ao povo. O povo precisa aprender. Muitos pastores também eles passam por cima dessa leitura e não entendem o que está escrito, Então, nesta manhã eu quero aqui relatar algo que está
relacionado sobre a ceia do Senhor. E eu quero aqui compartilhar com vocês na palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 15 a seguir, onde está escrito aqui o que Jesus falou no dia em que ele ceou com os seus discípulos, com os seus apóstolos, na noite em que ele foi traído. Eu quero aqui estar lendo Mateus 22, a partir do versículo 15, a seguir até o 20. Ele lhes disse: Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino dos céus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Não sou eu quem estou falando, é aqui na palavra. Jesus ensinando os apóstolos, os seus discípulos, que seria a última vez que eles iriam cear, até que vinha o reino dos céus. Jesus sabia que nessa noite ele iria ser traído e iria morrer. Ele participou desta ceia e ensinou aos discípulos que eles não deveriam mais comer até que se cumpra no reino dos céus. E não deveriam mais beber do fruto da vide, ou seja, não beber o suco de uva ou vinho, até que venha o reino dos céus. A palavra do Senhor é muito clara. Ela nos ensina o que Jesus está nos ensinando, o que está escrito na palavra. Eu estou aqui falando aquilo que está escrito na palavra do Senhor, que é que nós não devemos participar da ceia, porque a ceia foi a última, onde Jesus falou aqui aos seus discípulos. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus falou em memória de mim, porque ele sabia que ele ia morrer. Então ele já estava antecipando a sua morte, e era para fazer em memória dele. Estava se cumprindo ali a lei. Jesus veio para que morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, e estava então cumprindo agora a lei, onde qual até Isaías profetizou há 630 anos que iria vir o Salvador, o Messias, para libertar o povo da escravidão do pecado. Então aqui está escrito que Jesus ordena que nós não participamos da ceia, não faremos tomar o pão e o vinho, fazendo com que ele morresse de novo, em memória de mim. Jesus, ele explica certinho para os discípulos que nós não devemos mais comer do pão e nem beber do fruto da vide, até que se cumpra o reino dos céus, o reino de Deus. Quero aqui entrar agora lá onde que é muito usada esta passagem bíblica, lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, onde é muito usada esta palavra, mas muitos pastores só leiam os versículos 21, 22 e o 23, mas não lê o que está escrito no início, para entender o que está escrito aqui. Paulo escreve à igreja de Corinto, aos coríntios, dizendo assim: Entretanto, não vos elogio nesta instrução,
que vos dou agora, pois a vossa reunião causa mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que havia dissensões entre vós, quando vos reunis com a igreja, e em parte acredito nisso. E é necessário que haja divergências entre vós, para que os que aprovados se torne manifesto em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Amados, Paulo está instruindo aquilo que ele recebeu de Deus, aquilo que ele recebeu de Jesus, que não era para comer a ceia do Senhor. E ele não estava se agradando disso. Ele estava reprovando essa situação. Aqui ele diz mais à frente: pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisto eu não vos elogio. O que Paulo estava querendo falar com isso? É que na época ainda o povo judeu, eles tinham ainda com eles de praticar a ceia. Mas os apóstolos já haviam recebido do Senhor que não deveriam mais praticar isso. Então eles mudaram um pouco e resolveram, como diz o ditado, cada um levar um prato feito. E lá se reuniam todo mundo e ali então eles comiam daquilo que eles tinham levado. E tinha uns que eram melhor financeiramente, tinham condições de levar um prato bom, um prato melhor. E tinha outros que levavam um prato um pouco menos agradável aos olhos, outros nem levavam porque não tinham condições. E então Paulo falou ali que aqueles que levavam o que tinham levado de melhor, outros levaram aquilo que eles tinham em casa, outros levaram coisas melhores porque tinham mais condições financeiras, e outros não levavam nada. Então aqueles na hora da ceia que levaram seus pratos, eles comiam coisas boas, trocavam entre eles algumas coisas. E aqueles que não tinham levado nada, eles ficavam receosos em tocar em algum prato e comer daquilo. Então eles não comiam, mas bebiam, né? Eles bebiam e ficavam ali insóbrios, né? E é o que está escrito aqui. É que, será que não tendes casas onde comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisto eu não vos elogio. Então, eles, às vezes de compartilhar um com o outro, eles comiam aquilo que eles tinham levado, e aqueles que não tinham levado ficavam sem comer. Por isso que Paulo fala que não era para ser assim. Ele não estava se agradando daquilo e estava ensinando eles. Porque na noite, Paulo diz assim no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu dizendo, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Era para fazer em memória dele, porque ele sabia que ele ia morrer. O que é em memória? Quando você vai lá no cemitério, no sepulcro de alguém, está lá escrito assim, em memória de fulano de tal, nasceu data tal, tal, e morreu data tal, tal. Então, ele está morto, ele já dorme. Ele não está mais entre nós, ele está morto, em memória daquele que morreu. Então Jesus sabia que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. E depois que ele ressuscitasse, o povo vai para esperar até
a volta dele até que se cumpra o reino de Deus, o reino dos céus, quando ele voltar e nós cearmos com ele na grande boda que o Senhor Jesus vai nos preparar, já está preparado para aquele grande dia, o dia do arrebatamento, o dia que nós vamos subir com ele no reino dos céus. Então lá sim nós vamos cear a grande vitória. Mas nesse momento nós não devemos cear. E tem muitos pastores que usam desta palavra e falam que pessoas estão em pecado, que não estão participando em ceia, que ficam doentes. Mas aqui Paulo está nos explicando o que significa isso. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamarás a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Então, nós vamos estar, cada vez que estamos ceando, nós estamos proclamando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Amados, a palavra é tão clara, está tão especificado, tão lúcido aqui, escrito na palavra do Senhor, que nós não devemos mais fazer a ceia, anunciar a morte do Senhor. Nós devemos sim proclamar a ressurreição, a vida, porque Jesus está vivo. Ele já desceu daquela cruz. Ele não está mais pregado na cruz do Calvário. Muitos ainda usam até um crucifixo com ele pregado naquela cruz, naquele crucifixo e está pendurado no seu pescoço. Jesus já desceu daquela cruz. Ele não está mais lá, ele está vivo, está ressurreto. Está esperando só a ordem do Pai para vir buscar a noiva, a igreja aqui. Então vamos entender a palavra. E muitos usam aqui no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba do cálice. O que era que Paulo estava falando com isso? Era para o povo se examinar, olhar para dentro de si o que eles estavam fazendo, se eles estavam fazendo coisa errada nessa época lá em Corinto. Eles eram para olhar para dentro deles e pedir perdão e compartilhar com todo mundo. Aquele que trouxe um prato melhor, compartilhasse com aquele que não trouxe. Era isso que Paulo estava falando aqui. Se você buscar no original, você vai entender. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então eles comiam e ali eles parafraseavam, eles insinuavam que aquilo era o corpo e o sangue de Jesus. Não pode. É indigno. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem, por não entender as Escrituras. Há fracos e doentes. Sim, não é porque não está participando da ceia, é porque estão fazendo coisas erradas, fazendo coisas que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, que não é para fazer. São práticas que os cristãos não deveriam estar fazendo. Deveriam estar analisando esta palavra e olhando para dentro deles e vendo o que é o certo e o que é o correto. Então, amados, a ceia do Senhor, ela vai ser só naquele grande dia. Só quando Jesus vir nos buscar e lá na glória, na Nova Jerusalém, nós iremos cear com todos os mundos juntos. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, nas bodas de Jesus. Então é isso que eu queria deixar aqui parafraseado nesta manhã sobre a ceia do Senhor. Leiam e compreendam o que está escrito aqui. Leiam e compreendam. Porque a palavra do Senhor diz assim, que erreis por não conhecer as Escrituras. A pessoa tem que ler, reler, buscar
entender o que está escrito aqui, buscar a direção do Espírito Santo para entender o que está escrito. Jesus mesmo falou que não era para participar, não mais comeis do pão e nem do suco da vide. Amados, vamos tomar a mão na consciência, olhar para dentro de nós, ver o que estamos fazendo. Pastores, olhem, leiam, entendam. As pessoas estão indo por vocês, vocês também foram por outras pessoas, por cabeça de outras pessoas, mas não buscam entender o que está escrito. Eu sei aqui que você é enxovalhados de crítica. Eu sei aqui que muitos vão me julgar, mas a palavra me dá respaldo. Aquele que me julgar da mesma medida será julgado também. Então cuida o que você vai falar, cuida o que você vai escrever aí embaixo desse vídeo. Não me julga. Pode até fazer uma crítica, mas olha o que você vai criticar. Leia a palavra, busca na palavra. Deus nesta manhã está alertando povos e que esta palavra venha encontrar guarida em vossos corações. Esta palavra venha encontrar a libertação na vida de vocês, de muitos que estão aí, que vão ouvir este vídeo. Por isso, eu quero aqui agradecer este canal e a oportunidade de estar falando desta palavra, ensinando o povo. Muitas coisas que estão ocultas, também o povo tem a Bíblia na mão e não lê, não busca entender o que está escrito nela. Busca entender, busca compreender o que está escrito ali. Daqui mais uns dias eu quero aqui falar sobre o dízimo, sobre as ofertas. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser a respeito dessa situação. E eu creio assim que Deus também vai falar muito e grandemente as vossas vidas. Em nome de Jesus, nesta manhã eu já agradeço a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar podendo falar daquilo que Jesus nos deixou, que está escrito na palavra dele e que foi ele quem nos ensinou. Em nome de Jesus, eu agradeço esta oportunidade nesta manhã de domingo de Páscoa e olham e vejam, procuram entender a palavra do Senhor, o que está escrito sobre ela. Nós hoje estamos aqui nesta terra esperando a vinda do Senhor Jesus, porque Ele está vivo, Ele está por vir. Tudo que está acontecendo no mundo está repercutindo no mundo, as atrocidades, a própria natureza se levantando contra o ser humano. Está acontecendo e isso vai ser o princípio das dores, diz o Senhor. Eu quero aqui no próximo vídeo falar sobre o dízimo e depois eu vou estar falando sobre o arrebatamento, que é um assunto que está oculto e muitos não entendem o que está escrito na palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço a sua oportunidade. Dá um seu joinha aí, dá um like aí e se inscreva no canal, porque eu vou estar trazendo assuntos e aprendizagens de suma importância para as vossas vidas. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até mais.